Olá, pessoal, tudo bem? Oi, mana, tudo bem? Oi, Bi. Então, estamos aqui mais uma vez para ter essa conversa aí entre irmãs terapeutas. E hoje nós viemos falar um assunto que é bem querido para o nosso coração, que é uma ferramenta que nós utilizamos nos nossos atendimentos e chegou na nossa vida faz um tempinho já, acho que foi 2017. É, É uma ferramenta terapêutica que eu utilizo nos meus atendimentos. A Paty já atendeu muitas vezes com essa ferramenta, né? Hoje ela se dedica à geobiologia. Então a gente vai falar sobre o resgate de almas. é Então, uma ferramenta muito legal, né, Bi? Muito legal. E ela chegou na nossa vida assim como que um presente, né? Eu digo que foi um presente porque eu estava buscando, né? Eu estava procurando ajuda, né, para uma situação que era muito difícil para mim e eu não conseguia resolver essa questão. E um dia eu estava num curso e eu conheci uma pessoa muito querida, a Ana Marion, e ela me falou sobre o resgate de almas. E então ela me atendeu. E foi o que resgatou realmente a minha alma, né? Realmente conseguiu sanar aquela minha dificuldade. E aí eu entendi aonde estava a minha dificuldade. E agora que no decorrer da explicação, né, do que é o resgate de almas, vocês vão entender que nem tudo está aqui, né, Bi? Tem coisas que estão aqui, né, nessa vida e tem outras que não. Que nós trouxemos lá de outras, né? Porque nós formamos um todo, mas nós temos vários pedacinhos, né? Então essa ferramenta chegou para nós já trazendo luz para o nosso caminho e foi aí que a gente entendeu que, opa, vamos fazer isso também. E eu disse, Bi, vamos lá fazer esse curso, Bi. Nós fizemos esse curso, né, Bi? A Bi sempre teve uma facilidade, né, para enxergar esse mundo espiritual, né, Bi, desde bem novinha, né, Bi? Quando eu vi esse curso, eu disse, nossa, a Bi vai ter muita facilidade para desenvolver essa ferramenta. E que de fato foi, né? E aí foi quando nós mergulhamos, né, nessa linda ferramenta, o resgate de almas. e o interessante para mim foi eu vi as minhas vidas passadas enquanto eu meditava, para eu entender alguns processos, né, da minha caminhada aqui como Bianca. Então eu acessava as minhas vidas passadas nas minhas meditações. E na época, em 2017, eu trabalhava em uma casa espiritualista, que nós atendíamos o público. E aí, nesses atendimentos, eu comecei a ver a vida passada da pessoa que eu estava ali enviando uma energização. E aí, então, eu conversei com Deus, né? O que que eu vou fazer com essa informação? Porque falar sobre uma vida passada é delicado. A gente tem que ter cuidados, né? Então eu não entendi por que que isso estava acontecendo. Eu ia lá fazer uma energização nas pessoas e eu começava a ver o passado dela. Então eu fiz uma oração, pedi, né, aos meus mentores, pedi a Deus que me mostrasse o que que eu precisava entender. Então eu acessar as minhas vidas passadas, eu entendia que era para eu compreender os meus processos e tudo bem. Mas então, logo depois, a Paty trouxe o resgate de almas. Então, estava acontecendo isso no meu trabalho voluntário e eu pedi essa orientação para Deus e logo veio a Paty, e Bianca, eu descobri uma ferramenta incrível, resgate de almas, e vai ter o curso e vamos fazer. Então foi assim que chegou. Para mim foi dessa forma, eu recebi esse chamado um pouquinho antes do convite da Paty. Então as coisas se encaixaram. E aí, com o resgate de almas, a gente foi estudar, aí eu entendi o que que eu ia fazer com toda a informação que eu estava acessando no campo energético das pessoas. Então, foi bem bonito, assim, o Foi, né, processo. Bi? Então, essa, Foi. essa entrega é muito importante. Isso para todos nós, em qualquer âmbito da vida. Aconteceu algo, fecha os teus olhos, respira profundo, faz uma oração, pede, né, para Deus estar te guiando, para tu entender o porquê que está acontecendo tal situação. E a resposta veio. E a minha resposta veio muito rápido através dessa formação do resgate de almas com a Marion.
Então, eu e a Paty, nós fizemos a nossa formação juntas. E É, foi bonito. não, Acho que foi, foi 2017, né? Eu acho acho que que foi foi sim, Bi, por aí, né? foi mais ou menos nesse ano aí. E, nossa, chegou como um bálsamo mesmo, porque eu vinha buscando há alguns anos, vamos dizer há muito, mas há alguns anos, uma dificuldade que eu tinha que se repetia. E eu fiz muitas técnicas, passei por muitas terapias. Só que não estava aqui, né? Então ninguém ia encontrar. E na verdade, Deus, ele age de uma forma tão incrível que a gente não imagina, né? Por isso que a gente não explica Deus. Mas Deus precisava que eu tivesse a dificuldade, a Bi tivesse a dificuldade, para que então a gente fosse buscar um recurso e essa ferramenta chegasse até nós. Tanto que, ó, desde 2017, a Bi, até hoje, a Bi usa essa ferramenta. Tem muita procura, né, Bi, com essa ferramenta, porque ela tem um grande alcance, né? Mas vamos entender um pouquinho mais, né? Então, Bi, conta para nós o que é, então, o resgate de almas. Hoje nós estamos aqui compartilhando a tela, olha só como nós evoluímos, né, Bi? Porque Sim. é importante esse visualizar do que é a ferramenta. Eu acho que vocês vão conseguir gravar na mente de vocês ou conseguir juntar os pontinhos dos sentimentos de vocês, da vida de vocês, olhando para essas imagens aqui, então. Então, Bi, conta para nós. O que é o resgate de almas? Então, o resgate de almas é um trabalho feito na linha xamã, né? E é uma energia que eu particularmente amo, é uma força tamanha. Aí, quando a Paty falou, o resgate de almas é um trabalho na linha xamã, e aí sim, né, brilhou os meus olhos. E aí eu disse sim logo para o convite e para conhecer a Marion e o curso. Então, o resgate de almas é bem como está nessa imagem aí. É cortar laços nocivos com o passado. Laços nocivos com o passado de vidas passadas ou traumas vividos na vida presente. Então, é cortar laços e trazer o fragmento do passado de volta, curado para a nossa essência. Então, pensem, eu estou aqui hoje conversando com a Paty, vocês estão aí nos ouvindo, nós estamos aqui interagindo, eu e ela. Mas as nossas vidas e tudo que nós vivemos está vibrando ainda lá no passado. É como se o tempo não fosse como nós entendemos. Ele não é separado, passado, presente, futuro. Eles acabam se misturando. Isso fica difícil um pouco da gente compreender, né? Porque nós somos movidos pelo relógio, pelo calendário, mas o tempo não é linear como a gente sabe. Então, tudo que aconteceu lá atrás, no passado, influencia o nosso presente hoje. Então, o resgate de almas é cortar laços nocivos e trazer esse fragmento curado lá do passado para a nossa essência. Então, o trabalho em si, né? Eu estou atendendo uma pessoa, mas se esse passado, essa vida passada envolve outras pessoas, no momento do atendimento eu peço, então, a permissão, se for permitido, que todas as pessoas envolvidas naquela situação recebam o mesmo corte e que elas voltem, né, curado para suas essências, esse fragmento volte curado para suas essências. Então, pensem que nós somos fragmentos. Tudo que aconteceu, seja a vida passada, seja questões da vida presente, nós ficamos fragmentados. E o resgate de almas, então, localiza esse fragmento e traz curado para a nossa essência, para o nosso coração, aqui no nosso chakra cardíaco. Então, é dessa forma que se dá esse trabalho, né? É cortar laços nocivos de vidas passadas e traumas da nossa infância, da nossa adolescência, traumas de acontecimentos de pouquíssimo tempo atrás. Então, não é um trabalho somente de vidas passadas. E importante ressaltar também, né, Paty, que ele não é um trabalho de regressão. Ele não é um trabalho de regressão, é diferente, né, da terapia reencarnacionista. Então, é cortar laços e trazer esse fragmento. E, às vezes, nós temos sentimentos que não entendemos, e isso tudo é explicado um pouquinho através do resgate de almas. Sim, que foi bem o que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma dificuldade
que mexia muito comigo, me trazia muitas dores, dores corporais, dores no corpo. Quando eu ia vivenciar a situação, eu começava a ter dores no corpo. E ninguém conseguia me ajudar. Quando eu cheguei até essa técnica, né, quando a Ana Marion me atendeu a primeira vez, e ela encontrou a minha vida onde estava o acontecimento. E não foi uma vida. Se eu não me engano, foram 4 vidas envolvendo a mesma situação. Então, como isso era muito sensível para mim, tinha muita emoção envolvida, eu estava muito conectada com aquilo. E é quando eu me deparei com a situação nessa encarnação, tudo aquilo veio à tona, como se tivesse acontecido ontem. Porque nós somos, né, um espírito e vivendo situações. É como quando a gente troca de roupa, né? Nós trocamos de roupa a cada dia, mas nós continuamos a mesma essência. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para ficar preso, né, nesse passado negativo. E foi o que aconteceu comigo. Mas graças a Deus, né, me libertei, né? Deus permitiu que eu seguisse adiante, né, através desse corte energético. Mas vamos entender então um pouquinho mais. Como que é a sessão, então, Bi? Como que é a sessão? Ela é presencial? Ela é online? É possível fazer online? Como que acontece tudo? Eu iniciei atendendo com resgate de almas presencial. E depois, então, da pandemia, e que nós todos vivemos o processo da pandemia, eu também tive que me reajustar aí. Então, hoje eu atendo somente online, né? E é possível atender online, flui, porque a energia, ela vai onde ela precisa ir, né? Não é, não, também é algo que as pessoas às vezes não compreendem, né? Não, você precisa estar comigo. Na verdade, não. A energia ela é muito rápida, é como a luz, a velocidade da luz, ela é muito rápida. E nós nos conectamos com as pessoas muito rápidos. Então, eu tenho clientes que eu atendo fora do Brasil, brasileiros que moram fora, e o atendimento ele flui da mesma forma. Então, geralmente eu atendo por videochamada, né, pelo WhatsApp, ou se as pessoas preferem, algumas pessoas preferem, né, pelo Zoom. Então, é um atendimento que é super tranquilo, porque é uma leitura de campo. E essa leitura, ela acontece, não importa a distância, os quilômetros. Ai, que bom, né? Que bom. E isso nos facilitou muito, né? Esse trabalho online, né? E é bem como tu disse, a energia, ela não tem barreiras, né? Então, ela tem esse alcance, né? E em média, assim, para uma dificuldade que a pessoa apresente para ti, ela precisa de mais de um resgate de almas? O que que tu consegue perceber, assim, em média? Então, quando a pessoa chega para a sessão, nós vamos conversar, eu vou fazer algumas perguntas para entender quais são as necessidades da pessoa. E nessa conversa, eu já vou fazendo essa leitura do campo energético, porque é o campo energético da pessoa que me mostra quais os laços que precisam ser cortados. Então, é interessante que a pessoa às vezes vem e diz: eu tenho uma dificuldade, enfim, com a minha mãe. Então, durante essa conversa, durante essas perguntas, eu vou vendo que a dificuldade não é com a mãe. Então, o campo dela me mostra outros laços que eu preciso cortar, né? Outros fragmentos que eu preciso resgatar e trazer curado para a essência dela. Então, às vezes, não é como a gente pensa, não é como a gente imagina. Então, por isso que essa conversa, nessa escuta terapêutica, essas perguntas, essa conversa, ela é importante, porque nesse momento eu já vou fazendo a leitura do campo. E como é essa leitura do campo, né? Claro que para cada terapeuta deve ser de uma forma diferente. A Paty pode dividir com a gente, né? De qual é a forma que acontece com ela. Então, essa leitura do campo, eu estou conversando com a pessoa e já vem imagens na minha cabeça. Flashes de imagens. Aí eu, tá, já entendi que eu estou captando uma vida passada. E aí eu continuo conversando com a pessoa. E aí as imagens vão ficando cada vez mais fortes, vai vindo detalhes. E aí então a gente encerra a conversa e eu preciso fechar um pouco os meus olhos para me concentrar um pouco mais, para eu entender o que está acontecendo. E por quê? Tem sessões que às vezes eu vejo como uma tela mental, tem sessões que eu vejo como se eu fosse a pessoa, eu vejo através dos olhos da pessoa,
em outros momentos eu vejo como se eu estivesse observando uma cena acontecendo. Tudo vai depender da situação em si. Às vezes, se a história, a situação é algo muito pesado, energeticamente muito denso, né? Então eu vejo como se eu estivesse de fora. Se é para eu entender as emoções da pessoa ali, os sentimentos todos envolvidos, então às vezes eu me coloco no lugar da pessoa. Então é um desdobramento. Nós terapeutas acabamos fazendo este desdobramento. Então por isso que eu preciso fechar um pouco os meus olhos para me concentrar, para eu entender o que vai acontecer. Então acontece dessas três formas. Ou eu vejo como uma cena, eu observando, ou eu vejo através de uma tela mental, ou eu vejo através dos olhos da pessoa. E aí vem os detalhes, geral, assim, nos meus atendimentos eles nunca dão datas. Eu digo eles, os mentores, né? Nunca me trazem a informação de data. Por quê? Porque nós ficamos presos. Nós, né? Se eu souber, né, que em 1700 eu morri de tal forma, eu vou ficar presa a 1700. Talvez eu vou lá e vou pesquisar o que estava acontecendo, né, em 1700. Então, nunca é falado uma data específica, justamente para a pessoa não ficar presa. O que eles falam, geralmente? E eu observo na cena. Se tem luz elétrica, se não tem luz elétrica, se havia, né, veículo, se não havia, eles vão me dando esses detalhes e eu vou trazendo esses detalhes para a pessoa. E aí as coisas vão. Mas isso é só um detalhe, porque o trabalho em si é cortar o laço daquela emoção que deixa a pessoa presa nessa vida passada. Não é o tempo, onde foi, como foi. Não é isso, né? E também é interessante falar que às vezes as pessoas vêm com uma curiosidade. Atendi várias pessoas que vêm com uma curiosidade. Eu quero saber o que eu fui na vida passada. E o resgate de almas não é para isso, né? E o que acontece? Tudo bem, eu vou acolher a pessoa, eu vou atender a pessoa, vou conversar, vou fazer essas mesmas perguntas que eu faço para todos. Só que aí eu vou verificar que ela está presa na infância, da vida de hoje. Eu digo, olha, eu tô te vendo criança, assim, assim, assim. E aí a pessoa é tocada. Então a curiosidade dela vai por água abaixo, porque não é a vida passada, ela precisa olhar para esta vida. Porque ir para um atendimento terapêutico, seja ele qual for, por curiosidade, nós não estamos falando de evolução. Então, geralmente, as pessoas que vêm por curiosidade, elas não encontram as respostas que elas buscam. Porque trabalhar com resgate de almas, seja ou a vida passada, terapia reencarnacionista, seja como for, não é para a gente acessar por curiosidade. Então, a espiritualidade é sábia e o campo energético da pessoa vai mostrar exatamente o que precisa ser trabalhado. Então, às vezes a pessoa vem para trabalhar uma vida passada. Eu quero trabalhar uma vida passada, mas o que o campo dela está mostrando é que a gente precisa resgatar a criança dela, a adolescente dela. Enfim, eu atendi uma menina que ela sofreu um acidente e ela veio para o atendimento. Ela disse: Bianca, eu não consigo ficar tranquila, estou sempre assustada, estou sempre preocupada. E eu falei para ela: eu tô te vendo presa num lugar, tu não consegue mexer as tuas pernas. Aí que ela foi me relatar que ela havia sofrido um acidente há um ano atrás. Então o fragmento dela, um pedacinho dela, estava preso àquela situação de um ano atrás. E aí, com o resgate de almas, nós cortamos esses laços, esse fragmento voltou curado para a essência dela. Então, aliviou essa sensação que ela tinha. Aí ela pôde, então, seguir em frente e ir para a vida. Então, o que nos move é a nossa cura. O que nos move é entender nossa vida, nossos processos. Foi como aconteceu com a Paty, né? Ela queria entender por quê daquela emoção. E aí a vida, né, os mentores, a espiritualidade trazem a ferramenta necessária, a terapeuta necessária para aquele momento. Então não é uma curiosidade, o que nos move, na verdade, é nós nos curarmos, né? Nós nos entendermos, o autoconhecimento, é isso que nos move. E aí então a ferramenta chega na hora certa.
É Então, a verdade. sessão é assim que se dá, né? A gente começa por uma conversa e aí a gente vai indo, vai lendo o campo, as coisas vão acontecendo, vai fluindo, é bem bonito. E é É, surpreendente também. é mesmo, Vi. Nossa, essa é a palavra, é surpreendente. E isso que tu falou da curiosidade é muito delicado e realmente tem que dar muita atenção para isso, porque quando eu encontrei, né, quando o Resgate de Almas me encontrou, né, que Deus enviou essa ferramenta para mim, imagina se eu tivesse ido por curiosidade, porque como a dor era em mim, eu fui achando que eu era a vítima da situação. Só que quando eu cheguei lá, eu não era a vítima, só a vítima. Eu também fui a que desencadeou a situação. Depois eu também fui a vítima. Mas eu fui achando, não, eu sou a vítima, eu sou a sofredora. E quando eu cheguei lá, não. Eu vi que eu tinha feito algumas coisas. Então imagina se eu tivesse ido só pela curiosidade. Olha o que que eu ia encontrar lá. Eu não ia dar conta de encarar este sentimento, essa autorresponsabilidade. Então, realmente, tem que ir para um atendimento assim com uma autorresponsabilidade, né, Bi? Foi muito importante Sim, esse detalhe que tu falou sobre a curiosidade. Mas sim. vamos seguir. E da mesma forma como aconteceu comigo quando eu acessava as minhas vidas, foi bem no meu processo de me assumir a terapeuta que morava já em mim, né? E eu não sabia. Então eu acessei vidas que eu já trabalhava como terapeuta. Então, para mim foi importante, não foi uma curiosidade. A espiritualidade me mostrou, me deu essa abertura, aí abriu essa fenda na minha história como ser, para eu entender que o meu caminho era assumir a terapia como profissão. Então, para mim, acessar as minhas vidas passadas foi muito importante, não foi por curiosidade. Porque eu sempre meditei, então eu fechava os meus olhos, eu respirava, né? Eu ocupava assim, o ambiente com uma música, com aroma, para eu relaxar. Quando eu me percebia, eu estava dentro de uma cena, me vendo, e aquilo era tudo muito real e falava sobre mim. Então, para mim também foi importante acessar as minhas vidas. Não foi por curiosidade, eu também não pedi isso, mas foi para entender o meu processo como terapeuta. Então, eu acessei algumas informações, eu digo, bom, então esse é o meu caminho. Eu tenho que assumir a terapia como profissão e aí fiz a minha transição aí de carreira. Também foi muito importante. Que lindo, né, Bi? Nossa, é realmente muito legal essa ferramenta. E Bi, então agora fala para nós, para quem é indicado o resgate de almas? Em quais as situações a pessoa ela pode falar assim, nossa, então tá, então eu preciso do resgate de almas. Quais as situações que tu acha que encaixa então essa ferramenta? Então, a pessoa, quando se sente perdida, quando tem uma dor que se repete, como o exemplo, né, que a Paty nos trouxe, dessa dor que permanecia e ela não conseguia entender o que era. É uma dificuldade, enfim, da vida não fluir, das coisas não andarem, da pessoa se sentir perdida, ou até mesmo, nem sempre é o caso, mas eu me dou bem com uma pessoa, não me dou bem com outra, dentro do mesmo círculo familiar, a gente sabe, né, que nós não encontramos as pessoas por acaso, tem um motivo, né? Tem um motivo da parte nós termos vindo irmãs. Então tudo tem um motivo, né? Nós termos encontrado os nossos maridos, tudo tem uma razão dos nossos pais, nós termos escolhido os nossos pais. Então, quando é necessário, o resgate de almas também traz esse entendimento para a pessoa, né? Por que que ela se dá bem com uma pessoa, com outra não? Por que que ela tem dificuldades com alguém da família? Mas é justamente isso. A vida não flui, não anda, tem alguma coisa. E as pessoas, quando chegam para mim, falam isso assim: ai, tem alguma coisa, Bianca, que eu não consigo entender o que é. Então, nem sempre está aqui. A pessoa está aqui, ela faz os movimentos dela, o estudo, o autoconhecimento, está alinhado aí com a sua espiritualidade, mas falta, sabe, virar uma chave, falta um entendimento. Então, às vezes, isso está lá no passado e não na vida presente. E nós sabemos, nem todo o nosso passado foi positivo. Nós vivemos momentos positivos, mas também vivemos os nossos momentos que não foram tão bons assim, né? E o resgate de almas também mostra o que foi bom.
Claro que dentro da minha linha de atendimento, eu trabalho muito com limpeza, né, com muitos cortes, então eu sempre vou acessar as coisas que não foram muito boas. Mas já tive atendimentos, a Paty também já teve atendimentos, quando mostraram, né, para as pessoas, mostraram para nós, para a gente levar essas informações para as pessoas, de momentos felizes, né? Então, também para trazer essa alegria lá do passado, trazer essa alegria para o coração, para deixar a vida mais leve. Então, o resgate de almas é para todas as pessoas que estão abertas, que querem entender o autoconhecimento, querem, estão em busca das suas curas. E quando a gente não entende as coisas, eu não entendo por que que isso se repete, por que que eu tenho um determinado pensamento, por que eu tenho um determinado sentimento, que eu não consigo trabalhar esse sentimento com o meu conhecimento que eu tenho. Então, o resgate de almas é muito amplo, é muito amplo. A Paty já acessou muitas vidas boas, né, Paty, com resgate de almas, né, das pessoas. Muitas, muitas vidas boas. E é importante a gente ter essa consciência de que nós realizamos, sim, muitas coisas boas e que a gente pode acessar essa energia. Quando a gente precisa de algo, né? Ah, eu quero aprender algo, vai lá e se conecta com essa energia do passado também, porque também está lá, por mais que a gente não lembre, né? Mas, ai, Bi, se a gente pudesse, a gente Sim, ficava falando aqui horas e horas e horas, né, sobre o sim. resgate de almas, porque ele é muito amplo, né, muito profundo. Mas, antes de encerrar, nós queremos aproveitar que essa energia do resgate de almas é a energia do povo xamã, e a Bia ela vai estar realizando, então, uma jornada xamânica. Ó, lindo, né, Bi? No do dia 4 até o dia 10 de fevereiro. Então, nós queremos deixar aqui esse convite para vocês. Quem se interessar, quem sentir no coração de participar, né, dessa jornada com a Bi, nós vamos deixar aqui no link um link aqui na descrição do vídeo com os contatos da Bi, para quem quiser, né, seguir em frente nessa descoberta, nesse mergulho em si mesma, né, essa jornada que a Bi está oferecendo para nós. Bi, foi muito bom esse trabalho aqui contigo hoje, esse vídeo, essa conversa, maravilhoso. Quer deixar mais alguma coisa para o pessoal? Quer falar mais alguma coisa que nós não tocamos, não perguntamos? Eu digo que o resgate de almas é o meu carro-chefe. Então, nós como terapeutas, né, Paty, nós estudamos muito, temos muitas ferramentas, nós temos mais um carinho no coração, a outras a gente estuda, entende. A Paty também tem uma caminhada aí com a hipnose, com resgate de almas. Hoje ela está focada na geobiologia, compartilhando esse conhecimento da gel. Então, eu também sou consteladora familiar, que eu gosto muito dessa ferramenta. Quem me apresentou ela foi a Paty também, foi a Paty. Então, também é uma ferramenta terapêutica que eu utilizo. E o resgate de almas é o meu carro-chefe, é o meu xodó. Gosto muito, ele foi muito importante na minha vida. Ele me trouxe ferramentas terapêuticas, assim, como o tambor, os animais de poder, a roda de cura. Então, são ferramentas energéticas que eu tenho que vieram, né, chegaram através do resgate de almas e com todo esse contato desses mentores xamãs. Então, é com essa energia que essa jornada ela foi construída. Né? Então, são 7 meditações guiadas por mim, ao som do tambor. Estão lindas as meditações. Essa jornada ela vai acontecer na lista de transmissão, através do WhatsApp. Então, as pessoas vão receber todos os dias pela manhã uma meditação guiada feita por mim. E no final também uma orientação com as cartas do caminho sagrado, que também são cartas xamã. Então, a energia toda dessa jornada é desse povo lindo, maravilhoso, né? Que está aqui na Terra, que foi os primeiros habitantes aqui da Terra que trouxe toda essa magia da natureza, da Grande Mãe, para nós. Então, a jornada vai ser guiada com toda essa vibração desse povo maravilhoso. Então, deixo o convite para vocês, quem sentir no coração de participar da jornada, eu fico à disposição para qualquer informação. Eu Foi já uma fiz. alegria, né, Mona, estarmos Sim, aqui novamente no nosso sim, bate-papo. sim. Ai, muito bom. Eu já fiz a minha inscrição na jornada.
E não vou perder, né? Porque é sempre muito bom a gente estar nessa energia e sempre se entregando, sempre temos muito a aprender. E, enfim, e o pouquinho que a gente aprende, que a gente coloca na nossa vida como prática, nós viemos aqui para compartilhar com vocês. Então, esse foi mais um vídeo, né, da conversa terapêutica entre irmãs. Tenho certeza que, de alguma forma, isso vai chegar no coração de vocês com amor, porque nós estamos aqui fazendo com amor, para agradar o coração de Deus e o de todos nós. E até então o nosso próximo encontro, né, Bi? Vamos preparar ainda o Até, que vier pela frente. E se vocês quiserem deixar por aqui alguma sugestão, também perguntas, com certeza nós vamos adorar. com certeza. Até o nosso próximo encontro. Até!